sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou as folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da aula, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Tudo certo? Material organizado? Então vamos para mais uma aula de compreensão leitora. Vamos relembrar a aula anterior? Na aula anterior, nós vimos dicas, vimos estratégias de leitura, nós vimos também o texto sobre a criação do mundo e também fizemos algumas atividades. Na aula de hoje, acompanhe com a professora. Nós vamos estudar sobre os textos e vamos verificar todos os textos são lidos da mesma forma? Observem com a professora na tela. A leitura serve para quê? Ela serve para apreciar, encantar, criar, descobrir, pesquisar, aprender, divertir, ensinar, convencer, entender e também para explicar. Então, todos os textos, eles não são lidos de uma mesma forma e eles não têm todos o mesmo objetivo. Então, cada texto, um gênero diferente e um objetivo diferente também. Tudo certo? Observem com a professora. Quando a gente tem a intenção de buscar informações, de estudar, nós vamos buscar informações em sites diferentes ou suporte diferente. Se nós estamos falando de uma notícia, nós não vamos procurar uma notícia no gibi, nós vamos procurar uma notícia no jornal. Se nós estamos estudando, vamos pegar um livro que tenha aquilo que a gente está procurando. Se nós queremos procurar alguma palavra diferente que a gente não conhece, nós vamos procurar o dicionário. Nós temos também os livros concretos, os livros que a gente tem na escola, os dicionários, e temos também os sites online. Nós temos o dicionário online, Ciência Hoje, nós temos também fontes do IBGE, quando a gente quer saber de alguma coisa sobre alguma região, tudo certo? E quando a intenção é divertir, então lembrem que nós estudamos também as 3 moedas de ouro. Lembram do texto? Então, quando o assunto é diversão, nós vamos procurar uma charge, um texto engraçado, alguma coisa que vai nos levar a divertir.
Tudo certo? Vamos relembrar também do nosso gabarito, a forma correta de preencher? Observem com a professora na tela. Nós temos aqui a primeira, que está o 1 e marcado com um xizinho. Nós podemos marcar com um X? Não podemos, está incorreto. Marcar com a bolinha também não pode. Deixar em branco também não pode. Nós temos sempre que preencher todo o quadradinho. Então tem que ser sempre com caneta preta ou azul. A gente tem que ler atentamente as respostas antes de marcar, olhar se está certo a questão e a alternativa para não ter perigo, observar sempre as instruções e evitar rasuras e erros. Não podemos borrar, certo? Então, acompanhem agora com a professora o nosso primeiro texto. Texto 1. Quanto vai restar da floresta? No fim do ano passado, cientistas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma previsão que deixou muita gente de cabelo em pé. Quase metade da Amazônia poderia sumir nos próximos 20 anos, devido a um projeto de asfaltar estradas, canalizar rios e construir linhas de força e tubulações de gás na floresta. O governo, que é responsável pela preservação da Amazônia e pelas obras, acusou os cientistas de terem errado a conta e estarem fazendo tempestade em copo d'água. Você deve estar pensando, no final das contas, se a floresta está em perigo. A resposta é: se nada for feito, está. Perceberam? Prestaram bastante atenção no texto? Então vamos para a nossa primeira questão. A questão 1. No fim do ano passado, cientistas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma previsão que deixou muita gente de cabelo em pé. A expressão de cabelo em pé utilizada no texto significa A. Que muita gente ficou descabelada. B. Que as pessoas ficaram preocupadas. C. Que a moda é cabelo arrepiado. D. Que todo cientista arrepia o cabelo. Então, pensem na expressão de cabelo em pé e marquem o que ela significa. Vamos verificar qual é a resposta? É a alternativa B, que as pessoas ficaram preocupadas. Por que as outras não são corretas? Letra A, que muita gente ficou descabelada. Isso não tem a ver com a expressão ficar de cabelo em pé, né? Nós usamos a expressão
para expressar algum sentimento, alguma coisa de preocupação, de cabelo em pé. Fiquei preocupada. Letra C, que a moda é cabelo arrepiado. No texto a gente não está falando de moda, certo? Letra D, que todo cientista arrepia o cabelo. Isso também não é moda. Os cientistas não têm o cabelo arrepiado. Tudo bem? Então agora, marquem no gabarito, questão 1, alternativa B. Vamos agora para a nossa questão 2. Na questão 2, observem o texto ao lado e vocês vão perceber agora, prestar atenção na pergunta. Você deve estar pensando, no final das contas, se a floresta está em perigo. O autor está se dirigindo a quem? A, aos cientistas. B, ao governo. C, a um amigo. D, ao leitor. Então, leiam o texto ali ao lado, prestem bastante atenção e digam a quem o autor está se dirigindo nesta frase. Tudo certo? Marcaram? Vamos ver a alternativa correta? É a letra D. Ele está se dirigindo ao leitor. Vamos ver por que as outras não estão corretas? Aos cientistas. Ele não está se referindo, se dirigindo aos cientistas, porque no começo do texto ele explica que os cientistas fizeram uma previsão. A letra B, ao governo. Ele também não está se dirigindo ao governo. Ele fala ali que o governo é responsável pela preservação. Então, ele está citando, ele está falando uma obrigação do governo. A letra C, a um amigo. Ele escreveu para um amigo? Ele não escreveu para um amigo, ele não deixou isso claro. Então, ele está se dirigindo ao leitor, a qualquer pessoa que tenha acesso à leitura deste texto. Certo? Então, marquem o gabarito de vocês, questão 2, alternativa D. Vamos agora para a questão 3. Questão 3, o mesmo trecho ali do texto. Vocês vão fazer aqui, de acordo com o texto, o que pode acontecer com a Amazônia nos próximos 20 anos? Então, leiam o texto e marquem a alternativa correta.
Pronto, marcaram? Vamos conferir então. A alternativa correta é a letra A. De acordo com o texto, o que pode acontecer com a Amazônia nos próximos 20 anos? Pode perder praticamente a metade de sua extensão territorial, porque é o que está aqui, ó. Poderia sumir nos próximos 20 anos. Letra B. Será asfaltada e terá seus rios canalizados. Esta informação não está correta. Por quê? Porque no texto ele está falando que ela pode desaparecer se isso acontecer, certo? A letra C. Será protegida pelo governo. Ele falou ali que o governo é responsável e não que ela será protegida pelo governo. A letra D. Será estudada por cientistas do Brasil e dos Estados Unidos. Ele não falou que ela será estudada. Ele comentou que os cientistas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram um estudo, fizeram uma previsão para ver como ela estará daqui a 20 anos. Tudo certo? Então, marquem no gabarito de vocês, questão 3, alternativa A. Vamos agora para a nossa questão 4. Questão 4. O governo que é responsável pela preservação da Amazônia e pelas obras acusou os cientistas de terem errado a conta e estarem fazendo tempestade em copo d'água. A expressão destacada significa A. Que eles são muito desesperados. B. Que eles estão fazendo a parte deles. C. Que a preocupação é exagerada. D. Que estão se preocupando sem motivo. Então, releiam o trecho e marquem a alternativa. Então, descobriram qual é a alternativa correta? Vamos verificar? É a alternativa C. Tempestade em copo d'água quer dizer uma preocupação exagerada. Letra A. Por que não é a letra A? Que eles estão muito desesperados? Não é, porque a expressão, né, ela tem ali a preocupação, mas eles não estão muito desesperados. Letra B.
que eles estão fazendo a parte deles? Também não, porque ali a tempestade em copo d'água estão fazendo a sua parte? Não é isso. Letra D, que estão se preocupando sem motivo? Pelo que a gente leu no texto, será que é sem motivo a preocupação deles? Então ali, tempestade em copo d'água, eles estão achando que eles estão assim preocupados em exagero, certo? Então marquem o gabarito de vocês, questão 4, alternativa C. Agora, na questão 5, observem com a professora. Você deve estar pensando, no final das contas, se a floresta está em perigo. A resposta é, se nada for feito, está. Podemos deduzir que A. O governo precisa concluir as obras. B. É preciso preservar a floresta. C. A floresta não está em perigo. D. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Então, releiam o trecho e prestem atenção ali no trecho destacado. Se nada for feito, está. Pensem nesta frase e marquem a alternativa correta. Tudo certo? Vamos conferir? A alternativa correta é a letra B. Se nada for feito, está. Podemos deduzir que é preciso preservar. A letra C. A floresta não está em perigo. Será que não está? Nós podemos deduzir isso no texto? Pelo texto, a floresta está em perigo, sim. Letra D. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Será que é uma preocupação exagerada? Ou será que nós temos que pensar e tem que ser feito alguma coisa, que é preciso preservar a floresta, certo? Então, marquem no gabarito de vocês, questão 5, alternativa B. Agora, acompanhem com a professora um outro texto. Observem comigo. O texto 2, Amazônia. ONG vê maior desmatamento desde 2012. O desmatamento da floresta amazônica bateu novo recorde. De acordo com a ONG de pesquisa Amazon, a devastação acumulada nos últimos 12 meses é a maior desde 2012. De agosto de 2020 a julho deste ano, 10.476 km² da floresta tropical foram destruídos, área equivalente a 9 vezes a cidade do Rio. Então, prestem atenção que no texto 1 e no texto 2 há uma semelhança. Vamos agora para a nossa questão 6.
De acordo com o texto que acabamos de ler, outro problema que atinge a Amazônia é a falta de estrutura, B, a preservação, C, o desmatamento, D, a falta de chuva. Então, leiam o texto que está ali do lado e marquem a alternativa correta. Pronto, marcaram? Qual é a alternativa? Então, de acordo com o que acabamos de ler, qual é o problema? O outro problema que atinge a Amazônia é o desmatamento. É a falta de estrutura na letra A? Não é a falta de estrutura, certo? Letra B, a preservação. A preservação é uma preocupação, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que devemos ter. Letra D, a falta de chuva. Também não é a falta de chuva. No texto ele deixa bem claro que um dos problemas da Amazônia é o desmatamento, certo? Então marquem agora o gabarito de vocês, questão 6, alternativa C. Vamos agora para a nossa questão 7. Na questão 7, vocês vão precisar observar os dois textos que nós já lemos e vocês vão precisar observar os dois textos para poder responder a questão. Observem com a professora. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 demonstram preocupação com letra A preservação da floresta, letra B, o aumento da biodiversidade, letra C, o aumento das chuvas, letra D, o aumento da flora. Então, observem os dois textos e marquem a alternativa correta.
Tudo certo? Conseguiram observar qual é a preocupação dos dois textos? A alternativa correta é a letra A, porque os dois textos eles estão preocupados com a preservação da floresta. Porque se acontecer o desmatamento, se acontecer queimadas ou construções de estradas, isso vai diminuir, vai acabar com parte da floresta. Tudo certo? Então, marquem o gabarito de vocês. Questão 7, alternativa A. Agora vamos para a questão 8. Na questão 8, observem com a professora. Vocês vão precisar reler o texto que nós já vimos para poder responder. De acordo com o texto, a área destruída da floresta amazônica: A. É a maior de todos os tempos. B. É a menor desde 2012. C. Equivale a 9 vezes a cidade do Rio. D. É a menor parte desde 2020. Então, façam a leitura do texto e marquem a alternativa correta. Tudo certo? Perceberam? Então, vamos ver qual é a alternativa correta. É a letra C, equivale a 9 vezes a cidade do Rio. Então, ela está aqui no finalzinho. Foram destruídos área equivalente a 9 vezes a cidade do Rio. Então, não é a letra A, por quê? A letra A é a maior de todos os tempos? Não é isso que ele está falando. Letra B, é a menor desde 2012? No texto ele fala que é a maior desde 2012. E a letra D, é a menor parte desde 2020? Então ele fala no texto de agosto de 2020 a julho deste ano, que foi a maior parte destruída, de 10.476 quilômetros quadrados, equivalente a 9 vezes a cidade do Rio, certo? Então, marquem o gabarito de vocês, questão 8, alternativa C. Agora, vamos para a nossa questão 9. Na questão 9, identifique qual das informações listadas não pertence aos textos lidos. Letra A, o desmatamento da floresta amazônica bateu novo recorde. Letra B, a Amazônia está localizada na região norte. Letra C, quase metade da Amazônia pode sumir nos próximos 20 anos. Letra D, o governo que é responsável pela preservação da Amazônia.
Então, observem os dois textos que estão ali ao lado e marquem a alternativa que não pertence a nenhum dos textos, a informação que não foi citada nos textos, certo? Encontraram? Tudo certo? Qual é a alternativa que não pertence ao texto que a gente leu? Que não está nem no texto 1 e nem no texto 2. Vamos verificar? É a alternativa B. A Amazônia está localizada na região norte do Brasil. É uma informação verdadeira, porém ela não está em nenhum dos dois textos, certo? A letra A. O desmatamento da floresta amazônica bateu novo recorde. Este está no texto 2. Letra C. Quase metade da Amazônia pode sumir nos próximos 20 anos. Está no texto 1. Letra D. O governo, que é responsável pela preservação da Amazônia, está também no texto 1. Então, marquem o gabarito de vocês, questão 9, alternativa B. Agora vamos para a nossa questão 10. Observem que na questão 10 eu trouxe um outro texto, trouxe um infográfico. Então prestem atenção no infográfico para poder responder a questão. O texto 3 se relaciona aos demais textos estudados porque A. Apresenta a mesma estrutura textual. B. Cita a responsabilidade do governo na preservação da floresta. C. Trata do desmatamento na região da BR-319. D. Fala sobre o desmatamento na região da floresta amazônica. Então, observem o infográfico e respondam.
Tudo certo? Perceberam? Então vamos conferir. O texto 3 se relaciona aos demais textos estudados por quê? Qual é a alternativa correta? É a letra D, porque fala sobre o desmatamento na região da floresta amazônica. Então percebam que nós temos aqui, ó, desmatamento acumulado na Amazônia. Então não é a letra A, por quê? Letra A, apresenta a mesma estrutura textual? Não é a mesma estrutura, porque os dois primeiros eram textos e agora nós temos um infográfico. Letra B, cita a responsabilidade do governo na preservação da floresta? Também não está falando sobre o governo. Letra C, trata do desmatamento na região da BR-319. Então, ele também não está falando, ele está falando de alguns municípios que estão localizados aqui na BR-319, mas ele está falando do desmatamento acumulado na Amazônia Legal, certo? Então, marquem o gabarito de vocês, questão 10, alternativa D. Tudo certo? Comparem agora o gabarito de vocês com o gabarito da professora. Espero que tenha ficado parecido. Tudo certo? Por hoje é só. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima!